Meus irmãos, no último estudo nós estivemos analisando o texto de Gálatas, capítulo 1, versos 11 até o verso 24. Então, nós vamos fazer agora apenas um apanhado geral daquilo que nós estudamos aqui. Três coisas que eu quero destacar. Primeiramente, olhando para o texto que foi examinado, a fé se fundamenta em fatos históricos, não especulativos ou sentimentais. O cristianismo não é uma filosofia de vida, nem um conjunto de preceitos morais, nem um código secreto para a união mística com o divino. Em sua essência, ele é o registro daquilo que Deus fez de uma vez por todas na pessoa e obra de seu Filho Jesus Cristo a favor da nossa salvação. Paulo mostra exatamente isto ao trazer à memória, ao trazer à tona fatos históricos, episódios que aconteceram, para mostrar como o Evangelho se tornou eficaz na salvação não apenas da sua própria vida, mas também da vida dos irmãos das igrejas da Galácia. O segundo ponto que eu quero destacar sobre aquele texto que examinamos é que o Evangelho é a revelação do propósito de Deus por Cristo. Não há outra fonte. Paulo disse que ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, em Romanos capítulo 1, verso 16, e apesar dos incrédulos que o desprezam, dos falsos mestres que o pervertem e dos idólatras que o blasfemam, ele continua sendo a verdade infalível de Deus, inerrante, autoritativa. Não existe nenhuma revelação da parte de Deus com tamanha autoridade para estabelecer e nos dar a confiança da fé verdadeira e também de andarmos em conformidade com ela. A palavra de Deus continua sendo, nesse sentido, suficiente para conduzir pecadores à justificação, da justificação eterna dos seus pecados pela fé em Jesus Cristo. Tudo do que precisamos para vivermos a nossa vida na presença de Deus para todo sempre. A palavra de Deus é como uma bússola, é como uma luz no meio das trevas, que nos guia, que nos mostra o caminho e que aponta para Jesus Cristo, em quem nós obtemos tão grande salvação. Terceiro ponto que eu quero destacar é que a vocação apostólica foi única e confirmada publicamente. É isso que Paulo está fazendo desde o início, desde o primeiro verso do capítulo 1. Ele está fazendo uma defesa da sua vocação apostólica, para comprovar a sua autoridade de lançar os fundamentos doutrinários para as igrejas da Galácia. Os falsos mestres haviam perturbado a igreja, pervertendo o Evangelho. E eles fizeram isso pela estratégia de descredibilizar ou desmoralizar o pregador, o apóstolo Paulo. Então o que nós vimos aqui é Paulo dando provas da sua vocação, do Evangelho que ele recebeu do próprio Jesus Cristo, da sua conversão verdadeira. Ele foi transformado diretamente pela pessoa de Jesus Cristo. Ele teve o seu Evangelho, o seu ministério confirmado quando ele se encontra com o apóstolo Pedro em Jerusalém e com o presidente do concílio de Jerusalém, Tiago. E por fim, no final dos últimos versos do capítulo 1, Paulo demonstra como as igrejas o reconheceram como um apóstolo verdadeiro, como a mensagem que ele estava pregando era de fato o mesmo evangelho que os outros apóstolos estavam pregando. Então ele está fazendo isso para afirmar, para confirmar publicamente de que de fato ele era um legítimo apóstolo de Jesus Cristo. Os apóstolos foram homens escolhidos, preparados e enviados pessoalmente por Cristo. Todos estavam sob inspiração do Espírito e portavam uma autoridade excepcional, não apenas para fazerem sinais e prodígios, mas também, especialmente, para estabelecerem os fundamentos doutrinários da igreja. É isso que nós lemos em Atos capítulo 2, onde os apóstolos estavam lançando os fundamentos doutrinários e a igreja estava sendo firmada na sua conduta interna e pública com base justamente nesses fundamentos doutrinários. E esses apóstolos, eles tiveram, portanto, uma autoridade excepcional dada diretamente pela pessoa de Jesus. Além desta geração, dessa primeira geração de apóstolos, não houve na história até o dia de hoje ninguém com a mesma vocação. Não houve na história ninguém que tenha sido enviado diretamente por Jesus, tendo testemunhado o ressurreto. Ninguém na história, além destes apóstolos escolhidos e enviados por Jesus,
estiveram e estão sob inspiração divina, para reivindicarem para si tamanha autoridade. Porque se estivessem, suas pregações, seus manuscritos teriam a mesma autoridade do cânon bíblico. Ninguém na história teve a mesma vocação do que aqueles, ninguém na história esteve ou está sob a mesma condição daqueles, e ninguém na história teve, além dos primeiros apóstolos, ou tem a mesma autoridade dos primeiros apóstolos para lançarem os fundamentos doutrinários para a igreja. Em primeiro lugar, porque a revelação da parte de Deus, inscrita, inspirada, já está fechada pelo cânon bíblico. Em segundo lugar, porque nós não admitimos, além das Escrituras, nenhuma revelação extra-bíblica. Nós não admitimos nenhum dom capaz de provar em meio à igreja de que está comunicando verdades extra-bíblicas. Tudo o que nós cremos e tudo o que nós precisamos para crer já foi revelado por Deus através do seu Filho, segundo o testemunho dos apóstolos. E nós temos as Escrituras como sendo, neste sentido, suficientes em matéria de fé e de conduta cristãs. Então ninguém na história pode reivindicar para si tamanha autoridade a ponto de, a parte das Escrituras, lançar os fundamentos doutrinários para a igreja. O que nós fazemos é apenas comunicar, lembrar, ensinar, dar entendimento ou esclarecimento de doutrinas que já foram lançadas pelos apóstolos de Cristo. Esse é o papel que nós temos em nossos dias. De tal maneira que aqueles que reivindicam para si este título de apostolado nos nossos dias, ou a posição de destaque em matéria de autoridade para lançar fundamentos doutrinários sobre a igreja, o fazem ou por ignorância, porque não conhecem as Escrituras, não conhecem o que envolveu o chamado apostólico e a condição apostólica que o próprio Cristo estabeleceu, ou fazem isso por ignorância, e eu acredito que há muitos ignorantes em nossos dias. Não posso dizer que estão agindo de uma forma deliberada, consciente e proposital de perverter o Evangelho de Cristo, perturbando assim a igreja. Eu acredito que existem muitos que agem assim por ignorância, mas outros também podem estar agindo por vaidade. Então, hoje já se fala, por exemplo, sobre uma categoria de autoridade na cadeia de autoridade na igreja, que esteja acima dos apóstolos verdadeiros. Então, parece que o status de apóstolo não é mais suficiente. É preciso buscar um status que seja superior. E muitos estão em busca desses status, dessas posições, desses títulos, por mera vaidade humana. São homens como quaisquer outros, são homens tão carentes das misericórdias de Deus como quaisquer outros, mas em busca de alimentar uma vaidade podem estar buscando sim esta reivindicação. Outros sim, eu acredito que agem por malícia. Já testemunhamos aqui na nossa cidade um destes que se autodenominam apóstolos, dizendo que porque ele é apóstolo, isso ele disse numa rádio, causou muita polêmica na nossa cidade, alguns anos atrás, e ele disse numa entrevista que porque ele era apóstolo, ele não concordava com alguns pontos que o apóstolo Pedro deixou registrado na sua epístola. Porque ele se via na mesma condição que o apóstolo Pedro, lá do passado. Tamanho engano, E fazem isso de uma maneira maliciosa, porque de fato acreditam que são inspirados, acreditam que estão na mesma condição vocacional que os primeiros apóstolos, e acreditam que têm autoridade para extracanonicamente lançar outras revelações como fundamento doutrinário para a vida da igreja. Não foi sem razão que Paulo e os demais apóstolos enfrentaram em seus dias quem agiu assim, pois perturbavam as igrejas pervertendo o Evangelho. Por que os apóstolos, os primeiros, combateram
tantos que naqueles dias se apresentavam como apóstolos? Porque eles tinham entendimento de que a parte deles não havia nenhum outro apóstolo. Mas em nossos dias, há aqueles que pensam que são apóstolos de Cristo na mesma condição que os primeiros apóstolos. Por isso, os apóstolos verdadeiros combateram, assim como nós, pela verdade da Escritura, também combatemos e não admitimos tal reivindicação em nosso meio. Nós cremos que os apóstolos verdadeiros foram aqueles primeiros levantados, chamados e enviados pelo próprio Senhor Jesus. Além destes, o que nós temos em nossos dias hoje é apenas pelo dom de Deus, aquilo que Paulo chama em Efésios capítulo 4, de profetas evangelistas, profetas aqui entre aspas, porque eles não estavam na condição dos profetas antigos, tanto os profetas quanto os evangelistas. Todos esses dons que Paulo lista em Efésios 4, eles estão relacionados com a docência das Escrituras, com a docência daquilo que os apóstolos já tinham ensinado doutrinariamente para a vida da igreja. Tanto os profetas como os evangelistas, eles tinham um ministério itinerante. E aí Paulo continua dizendo pastores e mestres. A palavra pastor, que vem da palavra grega poimen, significa alimentar. É aquele que está no meio do rebanho, cotidianamente alimentando o rebanho, assim como também os mestres. Todos estes dons que o Espírito concedeu à igreja, eles estão fundamentados naquela primeira ordem. Ele chamou uns para apóstolos. Aí fala outros. Há uma diferença entre uns e outros. Os apóstolos são únicos na história da igreja. Eles lançaram os fundamentos, de modo que profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles exercem o seu ministério com base na doutrina apostólica. É o testemunho que Lucas dá, mais uma vez repito, em Atos capítulo 2. E todos esses dons que Deus concede até o dia de hoje à igreja, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são homens preparados e enviados sob a autoridade da igreja para prepararem e ensinarem o evangelho como foi entregue pelos verdadeiros apóstolos de Cristo. Então, nós temos fundamentos doutrinários que já são finais, já são autoritativos e suficientes. A parte desta revelação que os apóstolos legaram para a igreja, nós não admitimos como sendo verdadeiros. Ainda que sejam encantadores, motivadores, causem arrepios, nós não admitimos como nós admitimos a palavra de Deus. Ela unicamente é digna de inteira aceitação. E a parte dela, nós recusamos ouvir qualquer evangelho, como diz o apóstolo Paulo, que vá além deste que ele mesmo entregou. É o que ele diz em Gálatas 1, verso 8 e também no verso 9. Veja que já naqueles dias o apóstolo Paulo estava já preparando a igreja para recusar qualquer um que apresentasse um outro evangelho, além daquele que ele estava lançando, que estava pregando. Por quê? Porque ele, bem como os demais apóstolos, tinha uma autoridade exclusiva para essa finalidade. E além deles, deveriam ser tratados como reservados para o dia da ira divina, ou seja, anátema, amaldiçoados. Bem, vamos ler nossa passagem hoje, Gálatas capítulo 2, verso 1 ao verso 10, onde ele continua fazendo uma defesa do seu apostolado e da sua autoridade com a finalidade de preservar o evangelho como sendo digno de inteira aceitação pelas igrejas da Galácia, pois este era o evangelho que ele estava pregando para aquelas igrejas. O texto diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão.
aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Esta é a passagem que nós estaremos analisando aqui, mas antes, uma breve introdução sobre essa passagem. Como nós já vimos, o apóstolo Paulo estava sofrendo por parte de falsos irmãos várias acusações. Eles difamaram o seu testemunho e suas motivações entre as igrejas, usando basicamente dois argumentos, como nós já vimos aqui. Ele era um falso judeu, era possivelmente uma acusação que Paulo estava sofrendo, porque ele pregava contra as tradições judaicas, como ele, sendo judeu, negava as tradições judaicas, então ele era um falso judeu. Também, uma possível acusação que ele estava sofrendo é de que ele era um falso apóstolo, porque ele não tinha partido do ciclo apostólico, ele não fez parte do núcleo original dos apóstolos, ele na verdade estava se autoproclamando, né? Então esta certamente foi outra acusação que ele estava sofrendo. Em face disso, Paulo então, ele deu um testemunho da sua defesa, com um propósito prioritário de defender o evangelho que pregava, e ele fez assim uma defesa pessoal usando fatos históricos para refutar as acusações que ele estava sofrendo. Primeiro, ele recebeu o evangelho pessoalmente de Cristo, versos 11 e até o verso 14. Também ele recebeu o evangelho separado dos apóstolos. Se alguém estava dizendo, olha, Paulo, ele não vem do círculo apostólico, Paulo é como que estivesse dizendo, vocês têm razão, nisso vocês têm razão. Eu não recebi o evangelho de um homem algum, eu não recebi o apostolado por imposição de homem algum. E ele afirma isto, versos 15 ao verso 17. Também recebeu reconhecimento das igrejas quanto ao evangelho que pregava e de sua autoridade, terminando aí o capítulo 1. O texto que lemos marca a sua quarta defesa, versos 1 ao verso 10 do capítulo 2. Ele vai dizer que recebeu reconhecimento dos pilares da igreja quanto ao evangelho que pregava e de sua autoridade. Em todo este texto, o foco central de Paulo é exatamente esse. E nós temos nessa estrutura, verso 1 até o verso 10, a primeira razão, o primeiro grande argumento que nós encontramos aqui. Verso 1 ao verso 2, ele vai declarar o motivo de ter ido a Jerusalém e a exposição que ele fez do Evangelho. Depois, nós temos meio que um parêntese aqui, versos 3 até o verso 5, onde ele vai demonstrar que a circuncisão, ela não era necessária, ela tinha sido já satisfeita em Cristo. Então isso não foi uma exigência crucial para a convicção de salvação imposta pelos apóstolos de Jerusalém. Então ele dá esse meio que um parêntese. Se você observar bem, como termina o verso 2? O verso 2 termina o seguinte: para que de algum modo, ele diz, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Aí abre um parêntese, verso 3 até o verso 5. Aí olha como começa o verso 6 agora, que é a última parte da argumentação dele. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, veja, ele está retomando um assunto. E quanto àqueles que eram de maior influência, e aí ele começa com um novo e último argumento, e aí ele vai descrever o que aconteceu em Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém e a importância desse registro para a defesa que ele está fazendo aqui. Então,
capítulo 1, versos 11 até o verso 24, Paulo refutou a acusação de que ele recebeu o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Agora, refuta a acusação de que o evangelho que pregava era diferente, que o evangelho que pregava era diferente deles, daqueles que os falsos mestres estavam pregando. Então, o primeiro argumento de Paulo aqui, verso 1 ao verso 2, o motivo de ter ido para Jerusalém e por que foi necessário fazer uma exposição desse evangelho. Ele diz: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então esse é o primeiro argumento dele. A primeira viagem que Paulo fez a Jerusalém foi após 3 anos. É o que nós lemos aqui no verso 18. Ele diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Foi a primeira viagem que ele fez para aquela cidade. Isto marca provavelmente a data da sua conversão, 3 anos após a sua conversão. Existem outras possibilidades, é fato, mas é mais provável que Paulo esteja se referindo como um demarcador de tempo à sua conversão. É como se ele estivesse dizendo: olha, depois da minha conversão, eu não fui em nenhum momento a Jerusalém, somente 3 anos depois, porque ele está defendendo justamente a sua conversão e o seu chamado para pregar o evangelho entre os gentios. Ele recebeu a revelação de Cristo e o Cristo o enviou para os gentios. Ele está dizendo: olha, eu só fui a Jerusalém 3 anos depois para me apresentar, para conhecer Pedro, e ele não viu nenhum outro apóstolo em Jerusalém, a não ser o presidente do concílio, Tiago, o irmão do Senhor. Então, essa primeira referência da viagem que ele esteve lá. Antes, já tinha recebido o evangelho diretamente, mediante a revelação de Jesus Cristo, e já estava pregando nas regiões da Arábia e também de Damasco, é o que nós lemos no verso 17. A próxima visita, conforme ele diz aqui no primeiro verso, ocorreu somente 14 anos depois, provavelmente a partir também da sua conversão. 14 anos depois. Essa informação é importante no sentido de demonstrar que em todo este tempo ele esteve separado da influência dos apóstolos de Jerusalém. Paulo não mencionou sua visita a Jerusalém citada em Atos capítulo 12, verso 25. Lá nós temos uma referência de que Paulo esteve em Jerusalém, mas ele não cita o registro do texto de Lucas diz que ele esteve em Jerusalém, mas aqui ele não faz referência a essa viagem. E é provável que ele não fez intencionalmente a citação dessa viagem aqui no texto de Gálatas, porque provavelmente não se encontrou com os apóstolos em Jerusalém naquela ocasião, e fazer menção desta visita a Jerusalém, quando ele não se encontrou com nenhum dos apóstolos, seria irrelevante para refutar as acusações que ele estava sofrendo dos seus acusadores, de que teria recebido o evangelho dos apóstolos e não de Cristo, como eles estavam alegando ali. Então, ele cita aqui em Gálatas capítulo 1, verso 18, que ele se encontrou com Pedro. Então, isso aqui foi importante ele ter citado, mas ele não faz citação de uma outra viagem, porque nesse texto aqui, porque certamente ele não se encontrou com nenhum outro dos apóstolos. A visita a Jerusalém que ele menciona aqui é a mesma registrada em Atos capítulo 15. Você leu o que está registrado em Atos capítulo 15 e o que está registrado aqui, o assunto, os personagens, como o caso de Tiago, o caso de Cefas, Barnabé, você vai perceber que é a mesma viagem que está registrada em Atos capítulo 15, entre a primeira e a segunda viagem missionária. Então, na primeira viagem missionária, ele vai até o sul da Galácia e se encontra com essas igrejas daquela região. Então, depois que ele volta dessa primeira viagem, é quando ele faz a sua viagem até Jerusalém, 14 anos depois da sua provável conversão. E o motivo foi que os judeus, meramente simpatizantes do testemunho de Cristo,
por isso são chamados de falsos irmãos. Eles eram judeus, eles tinham ouvido o Evangelho, mas eles não abriam mão das tradições de Moisés, das tradições da lei. Então, o motivo é que esses judeus, simpatizantes do testemunho de Cristo, estavam ensinando entre os gentios, dizendo o seguinte: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15, verso 1. Ora, isso é conflitante com o evangelho da graça que chegou àqueles irmãos, que Paulo demonstrou que pela fé em Cristo Jesus, eles recebem pela graça de Deus a salvação. Agora, esses falsos irmãos estavam dizendo: isso é muito bonito, mas se vocês não cumprirem a lei, vocês não podem alcançar a sua justificação diante de Deus, porque Deus exige que vocês cumpram a justiça para que vocês então sejam considerados justificados. Isso causou, pela perversão do Evangelho, uma perturbação na igreja. Tendo recebido o Evangelho da graça, eles começaram a retornar para a lei. Como este assunto chegou em Jerusalém, entre os apóstolos e presbíteros da igreja cristã, alguns da seita dos fariseus se levantaram em defesa desta exigência, e aí foi criando força, porque a seita dos fariseus se levanta dizendo: é necessário circuncidá-los, se referindo aos gentios, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Capítulo 15 de Atos, verso 5. Veja, houve na cidade de Jerusalém um tumulto, uma força coordenada para que fosse imposto aos gentios a circuncisão. E a circuncisão, como Paulo vai dizer mais adiante, incircuncisão, isso já tinha sido praticamente abolido com a obra de Cristo. Então Paulo meio que não dá a menor importância para a questão da circuncisão. O problema não era a circuncisão em si. O problema é que a circuncisão comunicava aos gentios é que a obra de Jesus não era suficiente, que a salvação não é pela fé, que a salvação não é recebida, a salvação não é pela graça recebida mediante a fé, melhor dizendo. Então, isso é que estava, na verdade, no foco da preocupação do apóstolo Paulo. O que aconteceu? Foi por causa dessa assembleia, convocada para tratar este assunto doutrinário, que Paulo foi até Jerusalém. Não porque os apóstolos o convocaram, nem porque o evangelho que pregava carecia de validação. Veja o que ele diz aí no verso 2: subi, está se referindo a Jerusalém, em obediência a uma revelação. E guiado por esta instrução divina, ele ali propõe expor o evangelho que estava pregando entre os gentios para as autoridades. Em conformidade com aquilo que ele mesmo afirmou, em obediência a uma revelação divina de que deveria ir para ter a questão dos meios de salvação resolvida de uma vez por todas, e assim obter o apoio das mais influentes autoridades do cristianismo primitivo. Paulo mesmo diz, no final do verso 2, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Porque você imagina, né? Sua mãe está lá limpando a casa de um lado e você está sujando do outro. Nunca vai se resolver, né? Então, o que estava acontecendo? Paulo estava pregando o evangelho da graça entre os gentios, mas se em Jerusalém houvesse uma posição oficial e contrária, todo o trabalho do apóstolo Paulo seria perpetuamente questionado e o trabalho poderia ser perdido. Então, de uma vez por todas, depois de 14 anos, pregando o evangelho, levando o evangelho da graça, falando de Jesus Cristo, ele, por uma instrução divina, ele vai para Jerusalém, para que em Jerusalém essa questão seja definitivamente resolvida. E ele vai com o propósito de expor o evangelho. Então, o que ele faz? Estrategicamente, ele leva um crente gentil incircunciso, Tito. Ele sabia que os judaizantes exigiriam a circuncisão de Tito e o levou. Chega lá com Tito em Jerusalém, um gentil. Imagina um alvoroço no meio daquela assembleia. O que os judaizantes, os judeus que estavam tentando impor sobre os gentios a circuncisão, o que eles iam reivindicar? Que Tito, que tinha confessado crer em Jesus, para que a sua salvação fosse ratificada, que ele então fosse circuncidado.
Mas o que acontece ali é que Paulo, ao expor o testemunho da sua salvação, pelo Evangelho de Cristo exposto, ele envergonharia publicamente o legalismo religioso daqueles falsos irmãos, provando de que eles estavam equivocados. Então, ele não faz uma viagem por fazer, ele usa de uma estratégia. Ele chama Tito e leva Tito, um homem crente e piedoso, que posteriormente é deixado por Paulo entre a sua primeira e segunda prisão na ilha de Creta, e foi pastor na ilha de Creta, Tito. Então Paulo aqui leva Tito consigo para Jerusalém com esta estratégia. E aí o que nós temos agora é um parêntese que ele abre entre os versos 3 a 5, para mostrar que a circuncisão ela não era necessária. Então, por isso, ele começa dizendo no verso 3, contudo, nem mesmo Tito, verso 3, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Agora você imagina a situação dos judaizantes na Assembleia, no Concílio de Jerusalém, né? Porque agora o que está acontecendo é que as próprias autoridades de Jerusalém percebem que de fato não era necessário a circuncisão, e eles não se ocuparam com isto, de querer constranger Tito ou qualquer outro gentio convertido ao Evangelho de Cristo que fosse circuncidado. E aí ele dá razão no verso 4. Por que que Paulo levou Tito? Agora ele dá razão. Por que que ele levou Tito até Jerusalém? Por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. É o que ele está dizendo, o testemunho do que aconteceu em Jerusalém para as igrejas da Galácia. Depois que Paulo expôs o Evangelho, é o que nós lemos aqui no verso 2, que ele subiu por obediência a uma revelação, e ali ele expôs o Evangelho que estava pregando entre os gentios. Os apóstolos e presbíteros manifestaram confiança na mensagem e contrariaram as intenções dos falsos irmãos, incluindo alguns da seita dos fariseus, de conseguirem apoio para impedir que Paulo continuasse pregando a liberdade de Cristo Jesus. Ou seja, a estratégia deu errado. Eles foram enredar em Jerusalém, tentando denunciar Paulo de que ele estava pregando o Evangelho subestimando e desprezando as tradições de Moisés, como a circuncisão. Só que deu tudo errado, porque Paulo leva consigo Tito, ele expõe o Evangelho. Tito era um homem crente em Jesus, Jesus era intimamente conhecido pelos apóstolos, e aí as próprias autoridades começaram a perceber que aqueles falsos irmãos estavam equivocados na sua alegação. Isso frustra as intenções deles de tentar calar o apóstolo Paulo, de tentar impedir o seu ministério entre os gentios. Por essa razão, Tito nem sequer foi constrangido a circuncidar-se. A universalidade do Evangelho, a doutrina da liberdade cristã em Cristo e a doutrina da justificação mediante a fé estavam no centro dos debates doutrinários naquele dia. Paulo não poderia perder aquela oportunidade. Aceitar o Evangelho de Cristo, mas manter-se escravizado pelo legalismo das leis que Cristo já cumpriu, é um sério retrocesso da fé. É como, sendo livre, decidir retornar à escravidão. Isso é como negar a Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, esses falsos irmãos, a intenção deles é de espreitar a nossa liberdade, como? Fazendo-nos reduzir à escravidão. É como se Cristo, ao ter vindo ao mundo, não tivesse cumprido toda a lei, não tivesse cumprido toda a justiça de Deus, sendo necessário ainda aos homens o esforço de cumprir a lei, de cumprir as suas certas obras, certas disciplinas religiosas, para que então a salvação fosse uma realidade na sua própria vida. E Paulo está dizendo, irmãos de Jerusalém, Cristo Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele nos justificou dos nossos pecados, não há condenação mais sobre nós, mas estes irmãos estão desprezando a obra de Cristo e exigindo que nós continuemos num esforço
interminável e ineficaz de justificar a nós mesmos. Os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém nem sequer se preocuparam em constranger Tito a atender à reivindicação daqueles falsos irmãos. Eles foram frustrados. O concílio de Jerusalém entendeu isto e decidiu não perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. É o que Lucas registra em Atos capítulo 15, verso 19, onde nós temos mais detalhes do que aconteceu exatamente nesse momento em que esses eventos que Paulo está registrando aqui na sua epístola. Os irmãos ali, as autoridades de Jerusalém, da igreja cristã, decidiram não perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. E aí mais adiante, nos versos 28 ao verso 29 do capítulo 15 de Atos, nós temos um parecer final. Tiago faz o julgamento final depois de um debate onde acusação e defesa apresentam seus motivos. Tiago faz um julgamento e a partir desse julgamento é feito um parecer numa epístola registrado, e esse documento oficial da igreja de Jerusalém tinha que ser encaminhado para a igreja de Antioquia, que era a base missionária do ministério do apóstolo Paulo entre os gentios. Então, lá no capítulo 15, versos 28 ao verso 29, nós lemos assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. 2 pontos. Abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, a única coisa que os apóstolos julgaram, pela palavra do presidente do concílio, Tiago, irmão do Senhor, é que não fossem perturbados e que não colocassem sobre eles nenhum encargo além das coisas essenciais. Veja, as coisas essenciais. Infelizmente, na história da igreja, a maior parte das divisões acontece não por causa de discórdia quanto às coisas essenciais, e sim por causa de coisas periféricas. Infelizmente. E os apóstolos, a igreja de Jerusalém está dizendo: olha, nós vamos manter aquilo que é essencial para a fé. E dessa forma nós, os da circuncisão e os da incircuncisão, nos manteremos unidos na pessoa de Jesus Cristo. Como os falsos irmãos estavam julgando a salvação dos gentios apenas por uma questão externa da lei, estavam cobrando a circuncisão, o concílio decidiu não impor maior encargo, ou seja, a salvação deles não deveria ser perturbada. A circuncisão não deveria ser uma imposição. A salvação não deveria ser perturbada. E quanto às questões externas que os judaizantes mais estavam preocupados, o concílio decidiu exigir que fossem observadas somente as coisas essenciais. Legalistas religiosos julgam essencial pelos não essenciais, mas a igreja cristã, saudável biblicamente, madura biblicamente, ela não julga os irmãos de outras denominações por coisas não essenciais. Então não é porque somos presbiterianos, batistas, assembleianos, evangelho evangelho quadrangular, cristã evangélica ou outra denominação, metodista, menonita, não é por causa das coisas periféricas que nós vamos nos dividir, mas nós vamos nos julgar por aquilo que é essencial. Se no essencial há discórdia sobre o evangelho, sobre Deus, o Filho, Jesus, o Espírito, sobre a salvação pela graça mediante a fé, não por obras, se no essencial nós temos discordância, então nós não podemos chamar uns aos outros de irmãos. É isso que o concílio de Jerusalém está falando sobre a igreja entre os gentios. Manter aquilo que é essencial, aquilo que não é essencial não deve ser critério, não deve ser diretriz, não deve ser parâmetro para julgamento interno na igreja de Cristo. Então, o que seria essencial? Que o concílio de Jerusalém está exigindo que os gentios observem. Primeiro, a respeito de um aspecto religioso, eles deveriam se abster de qualquer prática idólatra. Quanto a isso, os da circuncisão e os da incircuncisão deveriam
considerar como sendo uma questão essencial. Segundo, saneamento. Animais, lemos aqui, animais sufocados e o consumo de sangue. Você pega o animal, você tira a vida dele pelo sufocamento, o sangue se mantém no corpo do animal. Então você se alimentar de um animal que está permeado de um sangue vencido, você está se alimentando, consumindo o alimento de um modo que pode comprometer a saúde. Veja as dimensões do Evangelho, segundo propagado pelo Concílio de Jerusalém. Até hoje nós temos, exemplo de culturas que se alimentam de animais de tal maneira que, a partir desse tipo de dieta, desse descuido em relação ao saneamento básico, tem provocado problemas de saúde pública, não apenas para o seu país, mas para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E veja o cuidado que o Evangelho traz para a vida da igreja. Outra questão importante, questão da moralidade. Tinham que se abster de relações sexuais ilícitas, e aqui envolve todo o conjunto, os mais variados conjuntos de promiscuidades sexuais. As práticas mais curiosas, mais estranhas, mais exóticas, vamos chamar assim, possível, tinham que se abster das relações sexuais ilícitas. Veja, nós temos aqui três questões muito importantes que o Concílio de Jerusalém está exigindo que os gentios convertidos observassem. Este parecer, como diz o testemunho de Atos, no capítulo 15, verso 22, foi aprovado pelos líderes, apóstolos, presbíteros, pela igreja. Diz no verso 31 do capítulo 15 que isso causou uma grande alegria entre os irmãos gentios convertidos e serviu tanto para denunciar os que pregavam diferente, quanto para apoiar as igrejas a rejeitá-los. Olha o que diz o texto, capítulo 15, verso 24 de Atos: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, eles não permaneceram, saíram de entre nós sem nenhuma autorização, ou seja, eles não foram enviados por nós, eles não representam a igreja de Cristo. São falsos irmãos, são falsos pregadores, eles estão separados de nós, eles não têm nenhum vínculo e não representam o colegiado de Jerusalém. Vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, o Concílio de Jerusalém está denunciando o comportamento desses falsos pregadores, para que em face deles eles fossem rejeitados. Este é o testemunho que Paulo dá aqui no verso 5 do nosso texto, do capítulo 2. No verso 5 ele diz: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Esse foi o testemunho que Paulo teve, e é o testemunho que as igrejas também deveriam ter diante desses falsos pregadores. Último ponto nosso, terceira grande argumentação, é que nada foi, agora é o foco de Paulo, verso 6 ao verso 10, é mostrar o que aconteceu em Jerusalém. Verso 1 e verso 2, ele foi a Jerusalém por uma instrução divina para expor o Evangelho, e leva consigo a Tito, que era incircunciso, era gentil, não tinha sido circuncidado. Aí nós temos um parêntese, verso 3 ao verso 5, verso 6, agora Paulo volta a descrever o que aconteceu ali em Jerusalém. Ele diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim
e a Barnabé à destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. 3 questões importantes aqui, nesses fatos registrados que ocorreram em Jerusalém com a presença do apóstolo Paulo. Primeiro argumento de Paulo aqui é que os apóstolos não acrescentaram nada ao evangelho que estava pregando. É o que ele diz aí no verso 6. E quanto àqueles que me pareciam ser de maior influência, e aí ele vai descrever, lá no final ele vai dizer assim: esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Nada me acrescentaram. Eles eram as principais testemunhas de Cristo. Portanto, ocupavam distinta condição doutrinária e autoridade para julgar pregadores e pregações naqueles dias. Tendo ouvido a exposição do evangelho que Paulo pregava, conforme lemos aqui no verso 2, Paulo expôs o evangelho. Considerando as questões relativas à lei e ao testemunho da salvação em Cristo, os apóstolos e presbíteros decidiram não acrescentar nada. Isso provou que a mensagem era fidedigna, reconhecendo que tanto eles quanto Paulo pregavam um só evangelho. Segundo argumento, os apóstolos equipararam Paulo e Pedro, Paulo a Pedro. Pedro era reconhecidamente um apóstolo de destaque, e Paulo foi equiparado a Pedro. Pedro para os da circuncisão, Paulo para os da incircuncisão. É o argumento que nós temos aqui nos versos 7 e no verso 8. O progresso de Pedro entre os judeus e o de Paulo entre os gentios, pela mesma mensagem, convenceram os apóstolos e presbíteros de Jerusalém, representados ali como 3 pilares, de que o mesmo Senhor que havia chamado Pedro para ser apóstolo dos judeus, foi o mesmo que chamou Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Interessante o testemunho que ele dá neste ponto, né? Porque ele está fazendo uma defesa pessoal diante das igrejas da Galácia por causa da acusação dos falsos irmãos. Ele está mostrando como as autoridades cristãs de Jerusalém equipararam Paulo no seu apostolado com o próprio Pedro. Esses líderes nunca teriam reconhecido a mesma autoridade de Pedro sobre Paulo se tivessem alguma dúvida quanto ao seu testemunho e exatidão de sua mensagem. Terceiro e último argumento aqui nessa passagem é que os apóstolos aprovaram a vocação e mensagem de Paulo, versos 9 até o verso 10. Eles aprovaram. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão. O que eles estão fazendo? Eles estão aprovando tanto a vocação como também a mensagem que estava sendo pregada por Paulo e na sua companhia também por Barnabé. Eles estenderam a Paulo e Barnabé as suas mãos direitas, à destra da comunhão. Isso foi importante porque foi um ato simbólico de recepção à comunhão ou ordenação oficial dos primeiros apóstolos. Significou uma espécie de aprovação sobre a vocação de Paulo e da mensagem que tanto ele quanto Barnabé comunicavam. Nós não temos nenhum testemunho nas Escrituras que prove que Barnabé estava na mesma condição do apostolado que Paulo. Portanto, o que nós temos aqui é um reconhecimento da vocação de Paulo. Veja o cuidado que ele tem nessa passagem, nesse testemunho, ao falar sobre a equiparação dele com Pedro, e ele não cita Barnabé. Mas, para o comissionamento, ele fala que os apóstolos estenderam a destra da comunhão a ele e a Barnabé, para que fossem aos gentios e dessem continuidade à pregação do evangelho. Então, ao que tudo indica, a vocação de Paulo é reconhecida, bem como dá a ele e a Barnabé também a aprovação para que continuassem pregando o evangelho que já estavam pregando. O verso 10 estabelece uma conexão. O verso 10 diz: recomendando-nos somente que nos
lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Este verso parece, lendo assim rapidamente, não ter nenhuma conexão com o que foi dito antes, mas tem profunda conexão com aquilo que foi dito antes. Ele não está aqui em vão. E o que Paulo está dizendo é que houve ali o estabelecimento de um elo entre o ministério entre os gentios e o ministério entre os judeus, através do apóstolo Pedro. O esforço para pregar o evangelho não deveria ser causa de negligência com os pobres. Assim era caracterizado o trabalho apostólico desde o início. Nós vamos lá para Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 3. A igreja estava crescendo exponencialmente na cidade de Jerusalém. Muitos dos que tinham ido a Jerusalém para participarem da festa de Pentecostes e que foram ali, tendo ouvido o testemunho do apóstolo Pedro, e foram batizados, quase 3.000 pessoas. Aquilo foi só uma sementinha de uma igreja que já nasce desse tamanho. Diz o testemunho, até o capítulo 6, o quanto a igreja continuou crescendo. Então os apóstolos até então estavam tanto pregando o evangelho, eles tinham uma autoridade especial, exclusiva, para lançar os fundamentos doutrinários. Então era um encargo que estava sobre os seus ombros, e ao mesmo tempo recebendo as contribuições dos irmãos, acudindo os pobres que estavam passando por muitas necessidades. Capítulo 6, eles estavam tão sufocados que, para proteger aquilo que somente eles poderiam fazer naquele momento da história, eles então recomendaram à igreja escolher 7 homens com 3 grandes virtudes, para que, tendo sido eleitos, se ocupassem em fazer a assistência aos pobres. Desde o início do ministério apostólico, nós vemos que esta foi uma marca do apostolado: tendo pregado o evangelho, não negligenciar os pobres. E assim como tinham começado, porque antes da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tanto Paulo como também Barnabé já estavam fazendo contribuições para acudir os pobres daquelas regiões. É o que nós lemos em Atos 11, 28 a 30. Eles deveriam, portanto, continuar o que Paulo continuou fazendo, conforme nós temos várias passagens nas Escrituras que provam isso. Em todas as suas viagens missionárias, Paulo se ocupou em manter esta recomendação dos apóstolos, para que entre judeus e gentios, os nossos irmãos, tendo ouvido o evangelho, fossem também acolhidos, assistidos nas suas necessidades, porque é isso que se faz quando nós estamos verdadeiramente reunidos como família de Cristo. Para terminar, algumas considerações finais. Nós temos aqui o evangelho da graça sendo pregado e alguns perturbando a igreja, dizendo que elas tinham que voltar, regredir para as obras da lei, tá? É o que nós chamamos de legalismo religioso. É a lei pela lei. O legalismo no contexto religioso é a distorção da lei e se revela principalmente pelo esforço de remover a lei de Deus de seu contexto original. O grande discurso dos legalistas religiosos em nossos dias parte da Escritura. O que se faz? Tira os textos do seu contexto principal, a suficiência em Jesus. Então, se você tira Jesus Cristo da revelação das Escrituras, ou você subestima Jesus na revelação das Escrituras, você tem um conjunto de leis que te pressionam, que causam medo, que causam insegurança na sua salvação. É isso que os judaizantes estavam fazendo. Estavam removendo ou subestimando a obra de Cristo, e isso causou uma insegurança terrível no meio da igreja quanto à sua salvação. Imagina, você morre e descobre que você está destinado ao inferno e você não tem como mais voltar atrás e reparar os seus erros. Você tem uma chance na vida: ou você crê em Jesus Cristo, ou você não crê em Jesus Cristo. Ou você se apega à verdade revelada de Deus, ou você continua no esforço pessoal de tentar justificar a si mesmo pelas suas obras. Então, é uma coisa que perturbou a igreja, gerou insegurança na obra da salvação de Jesus Cristo. E aqui nós temos um exemplo disso, de como eles agiam. Eles enfraqueceram a figura de Cristo, a obra de Cristo, e aí só ficaram com as leis altamente exigentes. Por isso Paulo chama isso de retrocesso. O legalismo, meus irmãos, ele prega
as regras sem relacionamento. A ilegalidade é um outro extremo. É quando você considera relacionamentos sem regras. Você tem um liberalismo moral, você tem um relativismo moral, você tem um relativismo religioso. São dois extremos perigosos. Nenhum é mais perigoso do que o outro, nenhum é mais nocivo do que o outro. O ponto central aqui do Evangelho é que o relacionamento, ele possui regras. Veja qual foi a decisão do Concílio de Jerusalém. Nós não vamos perturbar a conversão, a salvação dos gentios convertidos. Vamos apenas exigir que eles observem aquilo que é essencial, quanto à religiosidade, quanto ao saneamento e quanto também à moralidade. Eles precisam entender que o relacionamento com Deus requer certas exigências. Mas não vamos impor a eles nada além daquilo que eles já receberam pelo Evangelho da Graça, que a salvação em Cristo Jesus é suficiente, mas que, tendo sido salvos, eles agora abandonem a idolatria, abandonem a prática alimentar que coloca em risco a vida e a saúde da sociedade, e também abandonem a imoralidade. Quando as regras são cumpridas por amor às regras, o relacionamento orientado pela misericórdia não importa, e isto é reprovável. Jesus está censurando os fariseus em Mateus capítulo 23, verso 23, dizendo: vocês dão dízimo daquilo que é mínimo, mas ao dar dízimo daquilo que é mínimo, na tentativa de externamente provar que vocês são extremamente religiosos e fiéis ao que está escrito na lei, vocês estão ignorando o que está por trás da lei, os princípios elementares da lei, a fé, a justiça e a misericórdia. Então eles atendiam a lei, mas eles estavam ignorando os princípios da lei que regem as nossas relações. Por isso, externamente eles eram fiéis a Deus, mas ao mesmo tempo separados de Deus. Esta obediência exterior, unida com a desobediência interior, insulta o propósito da lei de Deus e escarnece da salvação pela graça. Escarnece. Nós temos a lei de Deus como um padrão, a revelação do padrão moral de Deus. A lei de Deus é perfeita e por isso exige uma obediência absoluta. Nós temos que atender a lei de Deus. A lei de Deus não foi revogada, como disse Jesus. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Então a lei de Deus, ela é perfeita e deve ser rigorosamente atendida. Então o que nós fazemos? Em busca da nossa aceitação de Deus, nós tentamos cumprir a lei de Deus e descobrimos que não somos capazes, e neste momento sofremos com a culpa, porque todos nós falhamos, todos nós transgredimos, todos nós violamos a lei de Deus. Então, o que nós devemos fazer diante disso? O Evangelho explica, o Evangelho nos dá a solução. Diante da lei de Deus, todos nós somos culpados, todos nós transgredimos, e o Evangelho traz a boa notícia de que devemos crer em Jesus e confiar de que Ele é o nosso substituto diante de Deus. Temos que, nesse sentido, crer e nos arrepender dos nossos pecados. Diante de Cristo, todos nós somos intercedidos. Ele cumpre perfeitamente a justiça de Deus, e se nós o admitimos como nosso representante legal diante de Deus, por Jesus, nós obtemos a justificação dos nossos pecados por vontade soberana de Deus. Este é o Evangelho da graça que Paulo pregou. Este era o Evangelho que eles tinham que se agarrar e jamais soltar. Jamais soltar. Cristo, segundo o testemunho de Paulo em Romanos, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que nele crê. A parte de Cristo não há salvação. A parte de Cristo não há salvação. Ou nós cremos em Cristo, ou nós estamos perdidos diante da justiça do próprio Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, e assim como Paulo ansiou ao escrever essa epístola às igrejas da Galácia, que essa mensagem chegue a nós,
nos dando a confiança de que Cristo nos libertou dos rudimentos deste mundo e também das exigências da lei, e que em Cristo Jesus estamos livres do legalismo religioso. Nós cremos em Jesus Cristo e já estamos salvos, e por amor ao Senhor, agora o servimos de todo o nosso coração, deixando todo tipo de imoralidade, todo tipo de idolatria e cuidando também da nossa saúde física, porque é este o propósito que o Evangelho traz a todos nós que cremos em Jesus. Nós vamos orar e encerrar o nosso estudo nesta noite. Quero te convidar por mais um instante, fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pela Tua Palavra, pela autoridade que ela transmite sobre nós, nos dando não apenas a confiança em Jesus, mas também, Senhor, nos dando o direcionamento para uma vida saudável, bem fundamentada, na verdade do Senhor para todos nós. Nós te damos graças por um dia ter nos libertado das trevas, mas também ter nos libertado dos poderes humanos, dos enganos humanos, e ter nos dado essa certeza de que em Cristo Jesus nós estamos salvos e já experimentamos a vida eterna na Tua presença. Guarda, Senhor, a Tua palavra no nosso coração. Guia-nos, ó Deus, por vereda plana e livra-nos daqueles que querem perturbar a nossa fé, pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém, Pai.